Hoje nós vamos ver o nosso irmão fiel, o Senhor Jesus, como nosso Redentor, como nosso irmão Redentor. Para isso nós vamos nos lembrar um pouco sobre a cultura hebraica, sobre o povo de Israel, sobre a legislação de Israel, sobre a legislação de posse da terra em Israel. Quando o povo de Israel se assentou na terra prometida, foram divididas as terras e todos tiveram a sua parte. Todos, não havia ninguém que ficou sem terras, exceto os levitas, que eram aqueles que cuidavam do sacerdócio. Esses não tinham terras, mas todos os outros tinham terras. Tinham terras para plantar, para produzir o seu sustento. Tinham terras e liberdade, eles eram livres, eram pessoas livres. Bem, irmãos, mas com o passar do tempo, alguns que tinham terra administravam bem, plantavam, cuidavam, produziam, prosperavam, enquanto outros podiam não ser tão habilidosos, ou podiam também não ser tão cuidadosos, ou operacionais mesmo, com falhas operacionais, e passavam a dever, vendiam as suas terras, arrendavam as suas terras. Como é que é isso? O Senhor Deus disse que o povo de Israel não deveria haver pobres lá. A divisão da terra foi feita para cada um. E agora, por conta de administrar mal, poderia perder a terra. Alguns podiam ficar com muita terra, grandes proprietários, e outros sem nada. Havia uma lei, irmãos, na cultura hebraica, que era o ano do jubileu. O que acontecia no ano do jubileu? Primeiramente, irmãos, o ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. A cada 50 anos, todas as propriedades deviam voltar para os seus donos originais. Isso é, se você tivesse emprestado a sua terra ou tivesse dado a sua terra em pagamento de dívida, quando chegasse no 50º ano, você receberia de volta a sua terra. Se isso aconteceu no ano 30, quando chegasse no 50, você ia receber a sua terra. Se acontecesse no ano 45, quando chegasse no 50, portanto estava pertinho. Mas e se fosse no ano 10? Se você deu a sua terra no ano 10, no ano 5, logo no começo do período do novo jubileu, você dispôs da sua terra, ficou sem terra para pagar uma dívida. Ou dispôs da sua liberdade, se vendeu como servo para pagar uma dívida. Você podia ter um resgatador. Esse resgatador podia ser o seu irmão, preferencialmente o seu irmão. Seu irmão vinha lá e pagava a dívida. Pagava a dívida para que você pudesse ficar livre ou para que você pudesse restituir a sua terra. Veja, por favor, o livro de Levítico. Eu queria aconselhar vocês a lerem o livro de Levítico, no capítulo 25, dos versos 9 a 55. Lá tem toda a parte operacional da propriedade da terra e do ano do jubileu. Veja lá, Levítico 25, 48. Depois de ter se vendido, haverá ainda um resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Se porventura algum irmão, algum judeu, algum hebreu tivesse vendido a sua própria liberdade e se tornado servo, o seu irmão poderia vir resgatá-lo. Ainda você vai ver lá, se você ler o livro de Levítico, capítulo 25, podia ser um tio, podia ser um primo, alguém, um parente, um resgatador. Vamos transpor isso agora, irmãos, não para o povo hebreu, mas para a raça humana. Os seres humanos. Os seres humanos se venderam para o pecado. Os seres humanos deixaram a sua liberdade para estarem escravos do pecado. Se tornaram escravos, não tem como pagar. E o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Portanto, para pagar esse resgate,
Os seres humanos devem morrer. No livro de Hebreus, capítulo 2, versos 14 a 16, o apóstolo Paulo fala sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão fiel. Ele tornou-se humano para aniquilar a morte e o diabo, como vimos ontem. O medo da morte e o diabo. Nos livrou da escravidão que é o medo da morte. E, irmãos, como nós, humanos, temos medo da morte. Não estou falando dos cristãos em geral, mesmo os cristãos também não gostam da morte. Nós lamentamos a morte dos nossos queridos. Mas veja, irmãos, esse é um medo, é uma escravidão. Enquanto a morte não for vencida, nós, seres humanos, vamos estar sujeitos a esse medo. Mas ainda, irmãos, vemos ainda nesse mesmo texto, entre os versos 14 e 16, que o Senhor socorre a descendência de Abraão. Esse resgatador socorre quem? Socorre os seres humanos. O Senhor Jesus, nosso irmão humano, socorre a nós, os seres humanos. Ele tem poder, enquanto humano sem pecado, ele teve poder para redimir todos os seres humanos, demonstrando assim a sua natureza divina. Parece um paradoxo, não é? Enquanto humano, o Senhor Jesus trabalhou para nos livrar, mostrando a sua natureza divina. O Senhor Deus é o Redentor de Israel. Alguns versos da nossa lição cita mostrando que o Senhor Deus era o Redentor de Israel. Salmo 19, 14. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu, resgatador meu. Isaías 41, 14. Não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Aqui o Senhor mostra como o povo era pequeno, como o povo era carente, como o povo era necessitado de um resgatador. Povozinho, um povinho, irmãos, era o povo de Israel, mas eles tinham um resgatador, um redentor. O profeta Oséias, no capítulo 13, verso 14, diz assim: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. O Senhor Deus, irmãos, sempre teve o desejo de resgatar a humanidade da morte. O Senhor Deus tinha um plano de salvação feito antes da fundação desse mundo, para que pudesse salvar o homem. Cristo paga a nossa dívida. Cristo paga a nossa dívida de morte e nos dá a vida eterna. Que alegria, irmãos, temos um irmão resgatador. Alguém que pode saldar a nossa dívida, uma dívida impagável, uma dívida que nós nunca poderíamos pagá-la diante de Deus. Mas o Senhor Jesus paga essa dívida para que a gente tenha vida. E como diz a Bíblia, vida em abundância, vida eterna.